nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito e está aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já é inscrito no nosso canal e já faz parte da nossa família de quase 70 mil inscritos, fica aqui a minha palavra de gratidão por você fazer esta programação acontecer. Até porque esse podcast acontece por você, para você e para mais ninguém. Como toda semana, nós temos aqui convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu tenho uma alegria de trazer novamente a esta mesa para uma conversa, para um bate-papo edificante, informativo e conteúdos que vai agregar conhecimentos e valores na sua vida, a pastora Laudiceia Mendes. Pastora Laudiceia, seja bem-vinda mais uma vez ao Eu Acredito Podcast. Obrigada. É um prazer. Na verdade, não é um prazer, não. É uma dificuldade. É um desespero, porque câmeras, internet, essa coisa toda me traz muito desconforto, né? É desafiador, né? Desafiador. A temática é desafiadora, né? Acabei de saber que até falar a palavra AB, como é que é? AB, USO, eles boicotam, né? Perplexa, eu estou traumatizada também com isso, porque existe todo um sistema que sabota o propósito para o qual, né, eu me dispus a estar aqui. Eu enfrento meus próprios desafios também para estar aqui, que é nós combatermos essa cultura abusiva, pedofílica. Mas não tem como não falar, né? Vai ter que colocar um pi, porque não, né, isso até interrompe o nosso raciocínio, as nossas lógicas. E a semântica importa. Uhum. Tá? A semântica importa. Enfim, você sabe, né? Eu sempre falo para o pessoal, a título assim, de introdução, que eu tenho essa condição neurodiversa, sou TDAH, sou agitado, tenho uma hiperatividade cerebral e motora. Já vou falar, porque para quem assistir, né? Porque quem vê os cortes só vão criticar eu falar alguma coisa, né? Teve até umas pessoas que, quando eu estava dando alguns testemunhos e relatos, elas vieram, uma pessoa... Não que eu fique acompanhando comentários, mas é que, né, naquela ocasião, eu acho que foi no Acredito, né? Eu acredito na minha geração. Então, a pessoa falou assim: com certeza está mentindo porque eu fiz a leitura corporal. É que na internet tem muitos especialistas, né? A leitura, como é que chama? É assim que chama, a leitura corporal? Enfim, gente, a pessoa nem sabe como é que é, né? O mecanismo, como que a gente funciona. Então, assim, é um desafio, mas, sobretudo, é necessário, né? É um chamado, é uma responsabilidade que nós não podemos nos omitir. E eu quero agradecer por você, né, ser o único podcast na região, não sei se seja os de como é que chama? É administração evangélica? Como é que é? Instituição. Seja de público evangélico ou não, né? Nicho, né? O nicho, né? Nicho ou não, que tem dado espaço, né, no maio, para nós ampliarmos, né, esse movimento de conscientização, de informação, buscando promover uma cultura protetiva no nosso país, nas igrejas, nos lares, na sociedade em geral. Na verdade, até os podcasts aí hoje no Brasil, que tem uma relevância, eles não estão tratando sobre essa temática e deveriam tratar, principalmente no mês, né, que combate a violência e a exploração de menores. Desinvisibilizar essa realidade, né, que ela está acontecendo, ela é presente, ela é onipresente, mas nem todos, né, se engajam, se interessam. Agora, vamos ser honestos, existem, sim, alguns que estão sendo exceção, né? Eu vi alguns podcasts assim expressivos, levando a Leiliane Rocha, sim, que, para mim, merece uma condecoração, tá? Pelo trabalho que ela tem feito
por igrejas, famílias, pelas instituições, pelo país, no sentido de promover uma política e uma cultura de proteção à infância. Para mim, é o referencial máximo nessa área. E eu sempre cito porque nós não conseguimos abranger aqui tudo que é necessário, né? Sim. Então, dando um panorama, nós que estamos vivendo nesse país, cujo o anuário, né, de segurança, o anuário de segurança pública, né, do Brasil, informa que os números eles estão crescendo exponencialmente, né? Inclusive há uma manchete, né? A explosão de violência sexual no Brasil não está diminuindo, não está regredindo, não está retroagindo, está aumentando exponencialmente. Então, dentro desse cenário, dentro do nosso cenário aqui, né, as pessoas que estão fazendo esse trabalho, nós precisamos prestigiar, divulgar também, dar voz, né, dentro do nosso contexto onde elas não são conhecidas. Então, para me referenciar, para que esses pais, para quem está ouvindo esse podcast, assim, o pessoal, para mim, é uma questão assim de uma prioridade. Nós não conseguimos abranger tudo aqui. Então, procure ela, que é uma especialista, e o canal dela, o IG dela, Leiliane Rocha, psicóloga, para quem precisa. Ó, Pastor Fábio, precisa saber como identificar sinais, né? Hoje eu já cheguei atrasada. Se nós fôssemos entrar aqui em detalhes, tudo que precisa ser abordado, tudo que precisa ser trabalhado, informado, nós não damos conta disso num podcast, né? Uhum. Até porque eu tenho aqui uma proposta hoje, eu quero tentar trazer algumas outras problemáticas para nós não sermos repetitivos demais em relação ao podcast do ano passado, né? Lá no podcast do ano passado está no canal, né? Está no canal. Vocês podem, e no Eu Acredito podcast, no Eu Acredito na Minha Geração tá também tem muitos cortes, então tem muitas informações referentes, né, a questões específicas sobre abuso, mas lá também no canal da Leiliane, ela vai ajudar os pais a identificar quais os sinais para identificar, né, um abusador, um pedófilo, quais os sinais para identificar se a criança, né, quais os comportamentos e sinais que a criança apresenta em casos de abusos, tanto bebês quanto crianças, quais as medidas que os pais podem tomar, o que é uma educação sexual, que é um conceito que a maioria das pessoas não entendem, você sabia? Quando nós falamos de educação sexual, na maioria a imaginação das pessoas, a concepção das pessoas isso é sobre sexo, é falar sobre sexo. A maioria das pessoas não sabem o que é sexualidade, o que é sexo, qual é a diferença. E quando nós falamos em educação sexual, elas logo pensam que estamos falando sobre falar sobre sexo com os filhos. Né? Você vê que nós precisamos começar lá nas bases. Né? O A, E, I, O, U, o arroz com feijão ainda não é compreendido, porque a maioria das pessoas não sabem o que é exatamente a educação sexual. A educação sexual não é falar sobre sexo. Ela deve começar no útero, na gravidez, ela deve passar pelo momento de colo, de berço da criança, em todas as fases do seu desenvolvimento. E a base dessa educação é a afetividade. A base dessa educação vai passar por essas dinâmicas, né, de proteção também da integridade emocional da criança, de evitar o abuso verbal, o abuso físico, o abuso psicológico, de ensinar os limites saudáveis, o que são toques seguros e toques não seguros, ensinar a criança sobre o seu próprio corpo, os nomes corretos. Então, assim, passa por várias etapas, várias camadas. Inclusive, a criança, na primeira infância, né, vamos supor, nós estamos tratando aí de crianças até 4 anos, 5 ou mais um pouco. Não é adequado nem usar a palavra abuso para elas. Quando você vai fazer uma dinâmica, uma oficina, quando nós vamos fazer um trabalho educativo com crianças, ou se o pai vai falar, não é chegar para a criança e falar, olha, então, porque existe o abuso, existe... De jeito nenhum. Isso pode gerar uma ansiedade, um bloqueio, né? Um estresse desnecessário na criança. O que vai ser falado, como vai ser falado, tem que ser adequado à fase do desenvolvimento,
respeitar o desenvolvimento dessa criança. Então, vai ser falado, olha, sobre o que é um toque legal ou não legal, um carinho seguro, o que é um segredo, né? Olha, o perigo, né? Se alguém te pedir segredo. E esses desdobramentos. Mas, até certa idade, nem se usa a palavra sexo, nem se usa a palavra. Vem outra etapa, né, outra fase do desenvolvimento. Claro que isso tem que ser inserido, mas respeitando as etapas do desenvolvimento. Muitos pais têm medo ou eles até pensam, se retraem, porque eles têm dificuldades com esse assunto e acham que é sobre sexo. E quando nós falamos da questão do A, B, U, S, O, não é ridículo ter que soletrar? É que, até para falar desse assunto, né? na verdade, nós somos boicotados, né? Não é? Somos não é? boicotados. Mas não é. Olha que sistema que a gente vive, né? É um sistema terrível, né? Que coloca até um boicote. Talvez até por isso que a gente não vê uma relevância na mídia. Porque, vamos lá, o pessoal que desenvolve um trabalho nas redes sociais, eles têm alguns lucros. Então, quando você aborda alguns temas desse, na área de monetização, a sua monetização ela não fica verde. Liberando assim anúncio para todos os tipos de comerciais. Ela fica em amarelo, dando a entender que o seu conteúdo não está à disposição para anúncios, entendeu? Você vê, né? Interessante que eu vi uma reportagem esses dias que meu marido me mostrou que, enquanto isso, existem quadrilhas vendendo armas que são fabricadas, né, caseira, amor, que fala? Caseira. E as pessoas estão aprendendo no YouTube. O YouTube não derruba. Tem milhares de vídeos. Nem podia falar isso, né? Não, pode falar, eu não tenho problema, não. Eu não estou tentando divulgar nada, incentivar nenhuma criminalidade, mas é para a gente colocar a contradição e o contraste, sabe? Uhum. Eu sempre penso nesses termos de quantas contradições existem, né? Existem na nossa nação. Mas é isso. Entender o que é educação Mas é muito bom a gente precisa, porque geralmente quando a gente fala de educação sexual, a gente está falando ali aprender sobre sexo, né? Essa é a expressão que a gente usa. Mas a educação sexual ela está envolvida em algo mais profundo. Em todos os aspectos, né, da integralidade do ser da criança, né, cujo eixo central é a afetividade, a relacionalidade, a saúde emocional, psíquica, né, conhecimento do corpo, dos limites, essa via aberta de comunicação, de segurança com os pais, saber que pode falar. Existem muitas questões que elas são atinentes ao sistema de disciplina dos pais, nem ser permissivo, nem ser autoritário. O autoritarismo vulnerabiliza a criança, a permissividade vulnerabiliza a criança também. Uma criança sem limites está vulnerável, uma criança que dentro de um regime, né, educacional ali, de disciplinar dos pais, que é muito autoritário, também vulnerabiliza a criança. Então, tem que passar por todas essas dimensões. Por isso que eu indico o trabalho da Leiliane, porque ela tem lá os conteúdos, ela tem muitas horas, sabe, de vídeos, de conteúdos. Hoje só não aprende quem não quer. E eu insisto em dizer, minha geração foi uma geração muito vitimada, tá? Eu estou aqui como sobrevivente também do abuso sexual, né? E você até pediu para recapitular. Eu sei que dói, né? Falar sobre acontece. isso, e porque existem traumas, existem, enfim, memórias, né? Ainda que seja curado, isso não quer dizer que lembrar ainda não dói, não machuca. Mas seria interessante, porque para abordar em um tema como este, nada melhor do que alguém que já passou, que já viveu, sobreviveu e venceu, né? Olha, nem sempre é melhor só a pessoa que passou. Porque se a pessoa passou, mas não aprendeu nada, tem muita gente que é sobrevivente, muitas pessoas são sobreviventes, Fábio, e elas mesmas não têm, elas não tiveram, elas não buscaram, elas não têm um autoconhecimento, não têm não tem esse caminho, sabe, de superação. Elas ainda estão muito envoltas ali dentro dos seus traumas, tá? E é só compartimentalizaram, sabe? Elas fingem que não aconteceram. Então, o fato de ter vivido ou não vivido, sobrevivido ou não sobrevivido, não é a questão. A questão é se nós buscamos a superação, né? Recuperar nossas competências, nossas potências internas, então esse caminho de crescimento, porque trauma sexual não é destino.
abuso sexual, trauma da infância, não é sentença de prisão perpétua. Mas esse é um caminho que tem que ser intencional. Tem que ser a cura sempre começa com uma escolha também, com uma busca. Graças a Deus, né? Que eu fui alcançada pelo Evangelho, tive a oportunidade de buscar esse aprendizado, esses conhecimentos. Continuo, né? Para mim, a cura é um processo, continuo em processo, mas, voltando à minha questão autobiográfica, sim, eu sofri abuso precoce, né? E, pelo que eu consigo, né? A cronologia ela é muito complicada dentro do trauma, mas, pelos meus cálculos, eu devia ter uns 4 anos. O primeiro abuso foi por uma mulher, o que gerou uma certa reação aí, né? É porque as pessoas acham que, geralmente, quem abusa é o homem, né? Então, a figura da mulher fica livre desse crime. 95% dos casos, ou 96%, cerca de 96%, são realmente homens, né? Mas mulheres também abusam, embora em índices menores. Mas, quando a gente vai olhar para os números totais de abuso, a gente diz que em cerca de 4,6% são mulheres. Isso não é pouca coisa, porque nós estamos falando numa violência que ela acontece na ordem de quase 1 milhão por ano. Por quê? Nós temos aí um dado, né, de que 10% é notificado. Tá? Se é só 10%, multiplica então. Então, você tem a estimativa dos números mais aproximados da realidade. Então, não é pouco, entendeu? 4,6% de 1 milhão é quanto? Né? 4,6% de 800 mil, 900 mil, 700 mil é quanto? No que acontece por ano. Né? Então, são muitas mulheres. A maioria é homem, sim, mas sim, ainda existem muitas mulheres, infelizmente, que abusam. E isso é quebrar um tabu quando você fala que mulheres abusam, né? eu acho que quebrar o tabu e quebrar, na verdade, a ignorância, sabe? O estigma. É quebrar esse ponto, essa cegueira, esse ponto cego, sabe? Assim? Sim. Porque existe essa idealização, é quebrar essa idealização de que, né, mães ou tias ou mulheres, esse ser mais romantizado. E mães são maravilhosas e mulheres são seres maravilhosos, abençoados por Deus, mas existem homens, né, que são perpetradores, agressores, existem mulheres que são agressoras sexuais também. Entre os perpetradores, agressores sexuais masculinos, dos 95% que são homens, cerca de 50% são pais e padrastos. Então, nós estamos falando de uma violência que tem um rosto familiar, é intrafamiliar. Nós sempre estamos falando de uma situação que envolve famílias, que envolve vínculos, que envolve relacionamentos. Por isso, eu não acredito que nós vamos resolver toda essa cultura e resolver e combater toda essa violência e sanar esse problema se nós não cuidarmos de relações, se nós não cuidarmos de famílias. Porque esta é uma violência que tem um rosto familiar. Tá? E cerca de 86%, 90%, né, outros dados dizem mais de 70%, é intrafamiliar, figuras parentais. Nós temos um problema aí de fragilização, de quebra de vínculos adoecidos, né, de famílias desestruturadas, quebradas, de sexualidades deturpadas, degradadas. Mas onde que começa? Onde está a raiz? Porque essa violência, ela é um sintoma. Ela é um sintoma. Ela não é a doença em si. Se nós quisermos sanar, resolver esse problema, nós temos que tratar a doença e não só os sintomas. Então, quando você fala que mulheres abusam, traz à tona também a realidade de muitos homens que sofreram abusos, não por outros homens, né? Sofreram abuso por mulheres. Até quando a senhora falou sobre esse tema, eu ouvi alguns comentários de homens dizendo que foram abusados por mulheres, que isso mexeu até na sua sexualidade,
trouxe transtornos para o seu presente, os traumas que desenvolveram que trouxe para ele uma deformidade em seu caráter, não é? Olha, quando eu estive aqui no outro podcast, eu tive também, sabe, muito assim, procura, muito retorno, muitos contatos, as pessoas, né, vieram, e inclusive alguns chegaram com pedras e paus, né? Olha, homens também são abusados, né? Vocês só colocam homens como agressores, né? Perpetradores do abuso. Inclusive, eu até faço meia-culpa, porque como educadora, eu devo também, sabe, corrigir esse erro. Como que, na sua maciça maioria, né? A grande maioria, quase a totalidade, são meninas, e a quase totalidade dos agressores são homens. Então, nós, claro, focamos mais, né, nessa frente, tá? Nessa realidade. Mas, sim, nós não devemos marginalizar, nós não devemos omitir isso, né? Isso, claro que, às vezes, não dá para abranger tudo, mas hoje já temos essa proposta, já podemos falar sobre isso, graças a Deus, porque não dá para falar tudo também dentro do espaço de 1 hora, né? 1h15 aqui, 1h30 que seja. Então, assim, até peço, gente, perdão, né? Eu poderia, pelo menos, ter dado uma referência. Mas, realmente, homens são abusados, mas, assim, fique aqui esclarecido. A maioria são abusados por outros homens. Assim como homens são assassinados, a maioria são assassinados por homens, tá? Os homens sofrem a violência, sim, mas de outros homens. As mulheres sofrem a violência, a maioria delas, de quem? De homens. Então, nós temos um problema muito estrutural na nossa sociedade de como os homens são educados, socializados. Qual é a gramática de masculinidade? Qual é a gramática de virilidade que é passada e aculturada na nossa sociedade? Quando a gente usa a palavra machismo, a pessoa já pensa em termos ideológicos, sabe? Que estamos aqui, ai, meu Deus, mimimi, que a mulher... Não, eu não transito, sabe, por essas discussões. Não me interessa. Eu trato com a realidade, eu convivo com a realidade. Tá? Então, e existe sim, se você vai olhar para a realidade, existe sim gramáticas de virilidade, de masculinidade na nossa sociedade que elas promovem, sim, a violência, o abuso, sabe? Todas essas atrocidades. E mulheres continuam sendo vítimas de homens e homens continuam sendo vítimas de homens. Então, no caso do abuso dos homens, os homens são os maiores perpetradores também. Agora, mulheres também abusam de homens também. Sabe qual é o problema? Porque existem estigmas, né? Se o abuso já tem esse pacto de silêncio na nossa sociedade, né? Já tem esse pacto de silêncio, de sigilo, né? Já tem toda essa dificuldade que nós temos, que é tudo subnotificado, tudo muito abafado, tudo muito ocultado, negado, tá? E as vítimas sofrem sem voz, sem vez, sem visibilidade. Quando se trata dos homens, existem camadas muito mais profundas dessa invisibilização e desse silenciamento. Porque quando é o homem que sofre o abuso, existe assim, esse mito, esse estigma de que se ele foi abusado, isso ataca diretamente a masculinidade dele. No caso de uma menina, né, de uma mulher, a feminilidade dela não é colocada em questão. Quando um homem é abusado, a masculinidade dele é colocada em questão. Sim. Entendeu? Inclusive, existe um mito de que um homem que foi abusado, e na sua grande maioria por outros homens, ou seja, por mulher, que é um problema muito grande, mas se é por um homem, que é a maioria dos casos, existe essa questão assim, se ele foi abusado, ele nunca vai ser um homem de verdade. Mas existe até a narrativa, né, que uma boa parte dos homossexuais, ele carrega trauma de um abuso na infância. Existe essa narrativa, que a maioria daqueles que
se identificam como homossexual é porque foi abusado e sofreu algum tipo de aliciamento na infância. Essa é a defensiva, geralmente, que os próprios homossexuais fazem. Olha, aí já é outro campo de discussão. E eu realmente acho que é narrativa. Não, é outro campo de discussão, mas entra dentro do que a senhora falou. Sim. Porque um abuso numa mulher não vai mexer na sua... É a narrativa. Por quê? De repente, não é porque ele foi abusado que ele pode ter se desencadeado atrações, né? E até feito essas opções, desencadeado algum mecanismo, desenvolvimento da sua sexualidade, das suas orientações para a atração do mesmo sexo. Mas provavelmente não é só por causa do abuso e do trauma, mas é exatamente por causa de que, como a sociedade, como nós, a nossa cultura faz ele interpretar esse trauma. Talvez ele foi convencido de que talvez esse é o único destino mesmo, se isso aconteceu com ele. Porque um do segundo mito é, se você foi abusado por um homem, provavelmente você tem trejeitos e você atraiu esse homem, ou você é gay, ou você vai se tornar gay. Aqui a gente está falando de mito, tá? Eu não estou aqui respondendo por quais razões uma pessoa, né, hoje tem uma sexualidade homoafetiva, homoerótica. Eu não estou aqui discutindo isso aqui agora. Porque quando a gente vai falar de razões, nós estamos falando de situações... Isso envolve coisas muito intricadas. Tá? Muito complexas e intricadas, que envolvem questões relacionais, pode existir questões traumáticas, mas existem questões sociais, existem questões culturais envolvidas, tá? Podem existir questões hormonais, existem N situações. Então, essa é outra discussão. Mas que esse tipo de estigma pode levar uma vítima a acreditar que ele é alguma coisa, ou que o único destino dele é ser aquela coisa por causa da violência que ele sofreu, ou confundir, transtornar, né? Inclusive, tem uma série aí que está tendo muita repercussão, né? Que é a tal do Bebê Rena. Já ouviu falar? Eu não ouvi, não. Tem uma... Ninguém? Bebê Rena, não. Você ouviu, Léo? O Léo é antenado. O Léo assiste essas séries. Não, é sério. Tem lá o caso de um cara que ele foi, né, perseguido, assediado por uma mulher, tá? Assim como ele também foi abusado. Sofreu um abuso sexual. Sim. Ele mesmo, e é autobiográfica ali a série, ele mesmo relata como que alterou a experiência dele de incorporação, a experiência dele com sua própria sexualidade, com os seus desejos, a confusão que se instalou na mente dele e como ele se envolveu numa dinâmica de reencenar o trauma e a violência para tentar entender o que tinha acontecido com ele no processo de autodestruição. Então, quem é vítima e sobrevivente sabe. Gente, quando nós falamos de trauma, quem não tem um repertório ou não entende os mecanismos, isso pode parecer assim, muito confuso. Mas vai fazer sentido, tá? Para quem leu, para quem viveu. Então, quando estamos falando de homens abusados, né, essas dinâmicas, esses sistemas desadaptativos, sabe? Essas desregulações, esses colapsos, sabe? Em todo o seu sistema de afetividade, sexualidade de desejo, pode acontecer. Tá? Mas aí é um mito. E esse é um mito que impede muitos homens de denunciar e até de reconhecer que foram abusados, que é o mito de que, se alguém abusou de vocês, e principalmente se for um homem, isso significa que ou você já era gay, pode falar a palavra, né? Enfim, assim, né? Ou você inevitavelmente vai se tornar um. Já existia ali em você um indício, uma predisposição, ou já existia uma tendência, já existia um trejeito, já existia uma insinuação, sabe? Assim? Ou então, se não existia, a partir de agora, você se tornará. Nós estamos falando aqui, gente, de mito, tá? E esse mito impede os homens de elaborarem corretamente, tá? No seu processo de trauma, de sobrevivência. Sim. Aí desencadeia, né? Um abismo, de repente chamando outro abismo, problemas chamando problemas, não buscando ajuda, nem conseguindo se reconhecer
se reconhecer como vítima. Outro mito no sentido do abuso, né? Quando se trata de abuso de meninos, e quando a gente fala de abuso, a maioria são meninos, tá? Mais novos. Tem abuso também de adolescentes, claro, estupro de vulneráveis, mas a maioria das violências são cometidas com crianças abaixo de 13 anos. Absurdo. Esse é um país... Gente, existe um holocausto. A gente fala tanto do holocausto judeu, e devemos falar mesmo, né? Claro. E a gente se comove, se indigna tanto de que tenhamos essa mancha na história, essa atrocidade. Mas tem um holocausto acontecendo no nosso país todo ano. Um holocausto de crianças. E com a conivência, a cumplicidade de grandes sistemas, de estruturas, governamentais ou não estatais, civis, sociedade. Às vezes a família, às vezes até a igreja. Né? A exemplo, na Ilha de Marajó, acontecia atrocidades aí esse tempo todo, né? Lá no Pará, na Ilha de Marajó. E continua. E continua. Deu aquela repercussão no momento, mas e agora? Como é que está lá? Porque a intervenção pode alcançar algumas vítimas, mas se nós não atacarmos as causas, você atende algumas vítimas, mas outras continuarão sendo feitas. É tipo assim, você corta a folha do mal, mas ainda continuam regando as raízes. Podemos falar outro tópico aqui sobre o abuso, né, mas dos ainda homens? só falando sobre os homens, o que impede dos homens também trazer à tona essa realidade é o orgulho, né? O homem, eu acho que ele é muito orgulhoso de dizer que... vamos para uma conversa de homem. Para um homem falar que ele foi abusado por uma mulher é fácil, mas dizer que ele foi violentado por um outro homem, para o homem, aí já mexe no orgulho dele, né? Mas quem que foi que colocou esse senso de orgulho nele? Ele está tentando proteger a concepção de masculinidade que foi passada para ele. Eu não disse aqui que não é orgulho, eu acho que para mim é insegurança. É outra violência a pessoa não poder dizer, porque se eu falar, a minha masculinidade fica em questão. E se eu tive uma excitação naquele ato, o abusador, se assim... Você sabe que o homem tem um mecanismo proativo de resposta sexual. Se receber um estímulo, se esse menino se excitou, o abusador ele tem, né, uma capacidade de manipulação. Todo abusador tem, de meninos ou meninas. Ele sempre convence a vítima de que ela é o agente ativo e não passivo do abuso. Tá? Então, no caso dos homens, se o menino tem uma ereção... Né, que é uma excitação, uma resposta ali muito mais visível, o que acontece? Ele vai dizer, então você gostou. A confusão se instala, porque você tem que entender que quando estamos falando de abusos de crianças, de abuso de adolescentes, a vítima não sabe o que é abuso, não entende a dinâmica que está acontecendo. Nós não estamos falando só de dor, nós não estamos falando só ai, meu Deus, é uma violência no sentido de dor, de uma agressão, ferida. Né? De uma agressão. É manipulação, sedução. Para uma pessoa que não tem uma arquitetura psíquica capaz de elaborar o que está acontecendo. Não tem um repertório, não tem uma maturidade, tá? Nem emocional, nem nada, para entender o que está acontecendo. Ela está enredada. Ela está enredada por todo um sistema de manipulação desse agressor. Então, se o corpo responde, porque o corpo não precisa, a nossa vontade não precisa autorizar o nosso corpo a ter respostas sensoriais. Ainda com consentimento não deixa de ser um abuso, né? O consentimento veio através de uma manipulação psicológica, não é? Como assim, consentimento? Um adolescente ou um menino, uma menina, uma criança foi manipulada psicologicamente e acabou consentindo. Não houve uma agressão, não houve uma briga, a força. Não existe consentimento em se tratando de menores. Eu digo questão de consentimento, assim, a pessoa não teve nenhuma reação de querer fugir da situação. Ela foi manipulada
psicologicamente e acabou, entre aspas, permitindo a ação. Ainda assim, é abuso, é violência. Não, a violência já está em esperar e acreditar que uma criança possa ter consentido. E a violência está em que o próprio abusador tenta convencer ela de que ela consentiu. Não, quando eu digo e uma consentido, criança não é capaz de consentir. Quando eu digo consentido aqui, eu estou usando a expressão mais entendível, mais compreensível. Eu não estou dizendo que a criança consentiu. Eu estou falando assim que ela foi manipulada a ponto de não ter nenhuma reação de fugir, uma reação de entregar ou de correr, de gritar. Ela não teve essa reação. Ela foi manipulada psicologicamente. Ela foi ferida no seu psicológico a ponto de se entregar, entendeu? E deixar acontecer. Ela não teve uma reação de brigar, de lutar contra ali a pessoa. Simplesmente a pessoa manipulou psicologicamente e ela não teve nenhuma ação de fugir dessa situação. Então, consegue compreender? Não estou dizendo só para deixar entendido aqui, porque às vezes as pessoas interpretam dizendo que eu falei que existem crianças que consentem e permitem. Já vai fazer que nem aquele pastor que está aí, que repercutiu, que diz que a criança é culpada? A minha expressão assim, a pessoa... Né? Porque ali foi no outro podcast... Ele está tentando falar sobre o abuso através da sedução e o abuso através da força. Tipo assim, porque no outro podcast, no outro podcast a senhora deixou entendível essa situação, que o abuso nem sempre é de forma agressiva. Isso. Vem no psicológico da pessoa, manipula a pessoa e ela... O abuso de sedução, manipulação e o abuso de força. O de força, quando a gente fala de um ataque, que é o estupro, que deixa vestígios, estragos e provas, esses são os casos menos recorrentes, assim. Entendeu? O que mais... Exatamente, é difícil provar o abuso sexual. Mas não tem prova. Por isso que existe até... que a gente tem que passar isso aqui para a igreja. Por quê? Até a questão da prova é difícil. Porque é difícil provar o abuso, porque os abusadores são especialistas em não deixar provas. Nós estamos falando de uma criança. Se estamos falando de abuso, lembra que eu já trouxe o dado aqui, que a maioria são pais ou padrastos ou figuras parentais? Que essa criança tem um vínculo, tem afeto. Que essa criança nunca teve outro parâmetro de aproximação do que é amor, do que é toque. E quem deve ensinar para ela e protegê-la está exatamente usando o seu poder, fingindo que é amor, e confundir a criança. Não tem como saber. Nem que é errado o que está acontecendo. Porque é uma pessoa que ela ama, que ela acha que cuida dela, é uma pessoa que todo mundo gosta. E aí essa pessoa diz, né, começa e, infelizmente, vê essa criança como um objeto e vitimiza essa criança. Mas pensa, Fábio, como é complicado. Pensa uma criança de 4 anos vai entender. Eu tentei fugir quando eu tinha 4 anos e eu não consegui. Isso trouxe uma gradação muito severa para o meu abuso. Eu sofri abuso que teve o viés de ataque, eu sofri abuso que teve o viés da prisão psicológica. Também. Só que, com o tempo, escalonando para ameaças. Porque aí, quando eu fui... Quanto mais o meu desconforto, eu sempre fui uma criança inteligente. E aquilo... Quando eu fui percebendo que não, alguma coisa está errada e eu não quero o meu desespero, a minha dor, eu tentei sair da situação. Aí começa o sistema de ameaças. Quando nós falamos de abuso, nós estamos falando de várias dinâmicas. Você tem que pensar que você está falando nós estamos pensando numa criança e, na maioria dos casos, nós estamos falando de um agressor que é alguém próximo, é alguém que a criança ama. Por isso é o crime mais cruel e mais covarde. Ou uma criança que não tem repertório, ela não tem vocabulário para explicar o que está acontecendo. Por isso, só a educação, que começa já desde a gravidez, que já começa desde o útero, que ensina para essa criança o que são limites seguros, o que é uma afetividade, o que é um carinho seguro, o que não é.
que ensina para essa criança que não devem existir segredos, que está em um canal aberto de confiança, de segurança com os seus cuidadores ou com outros, porque a maioria dos casos também cuidadores abusam. Ensinar a sociedade a acreditar na criança, a ler os sinais, porque a criança não consegue nem falar com palavras. Sabe, quando nós falamos assim, fica pensando assim que a criança é capaz de saber o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo e vou correr. A criança não sabe. A primeira vez, quando eu vi, né, um pênis na minha vida, eu não sabia o nome. Então, quando nós falamos de um abuso infantil, nós temos que ter a consciência, a dimensão, que é um ser extremamente vulnerável e inocente. Eu não sabia o que era um pênis. Eu nunca demorei para saber o que é estupro. Então, o que a gente precisa ter? A educação na afetividade, na sexualidade, porque nós somos formados na nossa relacionalidade muito antes do que da nossa racionalidade. Sabe a racionalidade? Sim. Com quantos anos você foi... Sabe quando a gente usa essa expressão assim? Quando eu soube de mim. Sabe se a gente usava essa expressão? Sim. Quando eu soube de mim. Quando eu me conheci, né? Quando eu me conheci. Como eu me passei a me entendi conhecer. por gente. Não tem essa expressão? Tem. Quando eu me entendi por gente. Porque existem fases da sua primeira infância que você não tem um registro aqui de uma memória narrativa sobre ele. Mas você tem todos os registros emocionais e afetivos dessa fase. Você pode não lembrar o que você estava fazendo com 2 anos. Você tinha 2 anos em que ano? Eu? 93. 93, 2 anos. Você é tão novo assim? É novinho. O sol da Bahia é forte. Ele é O novinho. frio de Curitiba envelhece rápido, né, Léo? Eu tinha 93. Mas a minha filha a minha filha fala que quando ela tinha 5, 6 anos, ela não enxergava, só via água. É a única memória que ela tem. 5, 6 anos? Ela fala só via água, Só né? via água. Ela fala que ela via água na nossa barriga. Tipo, eu acho que ela tinha... Só lembra da olha barriga, aí. não lembra mais nada. Então, pensa bem. O que você estava fazendo? É 93? 93. Tá. O que você estava fazendo numa quinta-feira de 23 de maio de 93 aos 2 anos? Você não sabe. Não. Mas o seu corpo, a sua arquitetura psíquica guardou isso. Faz parte da sua formação, como você foi cuidado naquele dia. Se você tivesse sido desamparado naquele dia, se a sua mãe tivesse deixado você com a fralda suja o dia inteiro ou 2 dias, você não lembraria, mas estaria registrado em todo o seu sistema neurológico, em todo o seu sistema psíquico, em todo o seu sistema emocional, embora que você não tinha condições de racionalizar e nem tem uma memória racionalizada agora. Então... Se a sua mãe tivesse te deixado passando frio, 1 ano de idade, ou com fome, você não ia lembrar racionalmente, mas pode ter certeza, esse trauma, ele fica. E ele fica instalado no corpo, ele fica instalado no nosso desenvolvimento neurológico. São traumas do neurodesenvolvimento. Então, o trauma, ele se instala no corpo também. É por isso que eu disse que, antes de sermos, né, nós somos formados pela relacionalidade. É por isso que a nossa sociedade é fraca, porque a maioria dos traumas, eles são traumas de vinculação, são traumas referentes aos nossos afetos primários. Quando era para o tempo de afeto e cuidado, né, situações de desamparo, situações de violência, situações de abuso, tá? E isso fica instalado. Nós somos primeiro formados na relacionalidade, porque nós somos seres relacionais. Então não tem condição de alguém que foi antes da abusado... racionalidade. Então a criança não sabe, ela não tem um aparato, repertório, condições de racionalizar o que está acontecendo. Ela tem ali o vínculo relacional. Por isso que toda a educação deve começar cedo, a partir, né, dessa base afetiva, emocional,
relacional, vinculativa, para vínculos seguros, afetos, né, primários seguros, para a segurança dessa criança. A partir daí, e aí, nas fases do desenvolvimento, vai introduzindo os demais conteúdos, né, os demais conhecimentos que a criança precisa adquirir dentro do seu desenvolvimento, de aprendizagem, seu desenvolvimento cognitivo. Então, não tem condição de uma pessoa que foi abusada na infância viver hoje sem traumas? Não. Eu até vi um relato de uma pessoa em um comentário que ela disse que foi, lembra de tudo, mas não carregou isso como um trauma. Não, assim, é que ela não sabe o que é trauma. O trauma não é exatamente o que aconteceu com a gente, é o que aconteceu na gente, dentro da gente, por causa do que aconteceu com a gente. Então, as pessoas têm níveis diferentes de como experienciaram o trauma. Gente, trauma significa ferida. Ela sofreu uma ferida. Ela pode não se sentir traumatizada, isso não afeta a vida dela, isso não traz para ela maiores prejuízos, entendeu? Ela conseguiu se autorregular, se elaborar, ótimo. Mas que ela sofreu, ela sofreu. Ela não pode minimizar e pensar assim, eu não tenho trauma. Não, ela teve um trauma. Mas, graças a Deus, que a vida... Nós não somos definidos por traumas, necessariamente. Agora, tentar dizer que não houve. Agora, o processo dela de elaboração, de superação, porque existe diferença entre o trauma e a traumatização. Ela sofreu trauma, mas, graças a Deus, ela não está no processo de traumatização. E existem gradações. Não é que nós somos singularizados em nossas dores, não existe nível de dor, de sofrimento. Mas, claro, existem gradações ou impactos diferentes em diferentes pessoas. Tá. Né? Então, o processo dela foi outro. Sim. O processo de outros são outras situações, outras circunstâncias, outras potências ou impotências que as pessoas têm para administrar. A senhora disse em determinado momento aqui que o índice do abuso e da violência sexual só aumenta no Brasil. Os números só aumentam. Só aumentam. Mas por que isso? Não está havendo um combate, mesmo com tantas denúncias, mesmo com tudo escancarados? O que está acontecendo? Olha, existem combates, bem naquele... Vamos dizer assim, naquela situação que eu já coloquei aqui, nós estamos secando gelo. Nós estamos tentando combater sintomas. É como assim, você tem uma pneumonia, está com febre, estão te dando um Tilenol, um paracetamol. O antitérmico não vai curar a sua pneumonia, ela vai combater um sintoma. E aí entra naquela questão que nós já tratamos aqui, da cultura pedofílica ou pedófila, que é aqui no Brasil. O ideário ou o ideal estético e erótico no Brasil, ele é infantil, são os corpos infantis, os corpos das novinhas, né? O ideal infantilizado de erotismo, de estética. Pensa bem. Então, nós temos todas essas realidades, essas camadas. Nós temos um problema estrutural. Nós temos uma sociedade pornocrática, inclusive eu quero indicar aqui para os irmãos, porque se a gente não trabalhar Sim. com isso, até porque assim, eu achei que nós íamos, de repente, caminhar por uma discussão aqui mais propositiva, sabe, para a igreja, porque nós vamos falar de abuso sexual, mas para mim interessava, eu acho que não vai ficar para hoje, vai ficar para a próxima, né? Até trazer, peguei engarrafamento, não. É bem complicado, assim, a gente precisava trabalhar aqui alguns tópicos, porque não só na sociedade, mesmo na igreja, nós falamos de abuso sexual, mas existe na sociedade, na cultura, e também no contexto da subcultura da igreja, o abuso da sexualidade. Existe no contexto da igreja o abuso da sexualidade? Existe. Enquanto nós não combatermos o abuso, a distorção da sexualidade, nós não vamos resolver o problema do abuso sexual e não vai diminuir. Lembra que eu falei que sexualidade tem a ver com a relacionalidade, a afetividade, essa formação, que é antes da nossa racionalidade, os relacionamentos, né? As maneiras que as crianças são criadas, formadas, educadas, disciplinadas, passa por todas essas dimensões. Então nós temos assim, ó, nós queremos... Eu tenho uma pergunta, uma provocação.
Como nós vamos proteger as crianças se nós continuamos estragando os adultos? Como? Porque há uma explosão de violência sexual infantil contra a infância. Onde está o problema? Quem são os agressores? São adultos. E, em alguns casos, né, tem alguma porcentagem também que adolescentes, tem uma porcentagem mínima que criança abusa, porcentagem mínima que adolescentes abusam, depois do advento da internet, da pornografia digital, adolescentes passaram também a constar nos índices, mas a maioria são adultos. Então, a questão é, como nós vamos proteger as crianças se nós continuamos estragando os adultos? E uma dessas, né, ferramentas que deturpam, degradam, perverte os adultos é isso aqui, ó, pornografia. É para lá, né? Por que eu estou mostrando para você? Estou mostrando para você, né? Pornografia. Trouxe o livro aqui para indicar, ó. Mais que uma batalha, Joy Higney, né? Ou Higney. Além desse livro, o livro Pornland, Como a pornografia sequestrou a nossa sexualidade. O Pornland, ele é um livro secular, tá? Mas necessário. Como a pornografia sequestrou a nossa sexualidade. Esse aqui é uma abordagem centrada, né, no Evangelho, tem uma abordagem teológica. Indico também o Ministério Vida Pura, que tem um trabalho de discipulado, de renovação da mente para pessoas que desenvolveram vício, né, na pornografia. Mas se nós não enfrentarmos a cultura pornográfica, nós também não vamos resolver o problema da violência contra as crianças, a violência sexual. A cultura do estupro não será resolvida, a cultura do abuso não será resolvida se nós não atacarmos nessa frente, se nós não mostrarmos que nós não vivemos só na sociedade que a pornografia é onipresente, nós vivemos uma pornocracia, tá? Ela é onipresente, ela afeta quem usa e quem não usa. Inclusive, eu vou dizer para os pais, a pergunta central, né? A pergunta principal que um pai deve fazer, ou mais importante que o pai deve fazer, não é, porque às vezes me perguntam, como eu posso proteger os meus filhos? Como eu posso evitar que meus filhos vejam a pornografia? Eu vou te dizer, essa pergunta já está ultrapassada. Ela não cabe mais para o nosso tempo. Hoje, essa pergunta não funciona. Qual seria a pergunta? A pergunta hoje não é como proteger ou como evitar que meus filhos vejam. A pergunta hoje mais sensata, realística, que um pai pode fazer é como preparar os meus filhos para ver ou reagir à pornografia. Porque não tem como proteger. Embora os filhos não estejam procurando pela pornografia, a pornografia estão procurando por eles. As crianças não estão procurando pornografia, mas a pornografia está procurando pelas crianças nas plataformas dos joguinhos que parecem mais inocentes. Crianças que já estão transmitindo para outras crianças, repassando para outras crianças. A pornografia está procurando as crianças. A música, a cultura, os desenhos, está tudo contaminado e pornificado. E nessa esteira dessa pornificação da nossa cultura, dessa cultura pornificada, nós estamos vendo aí já a consequência que existe o quê? A desumanização da sexualidade, a animalização da sexualidade e a sexualização da violência. Porque eu estou vendo aí meninas de 11 anos, meninas de 10 anos, que eu trabalho bastante também com esse público, cantando sobre músicas que dizem sobre soco na costela, sobre estupro coletivo, sobre incesto. Então, assim, está na música, está na pornografia auditiva, está na visual. Está na cultura do Brasil. A Madonna veio aí e mostrou, né? Isso. Então, assim, está, às vezes, em alguma apresentação que acontece até em ambientes que deveriam ser ambientes educativos.
se tornam, né, ambientes que deturpam. Então, a senhora acha que a violência sexual começa pela pornografia? Não começa pela pornografia apenas. A pornografia é um dos fatores, né? Nós estamos falando de um problema que é multifatorial. Não existe um fator só. Então, é multifatorial. A pornografia, atualmente, é um dos fatores, assim, muito importantes, assim, sabe? Predominantes, vamos dizer assim. Mas não é o único. Seria o mais visível, o mais perceptível, né? Não, é um dos predominantes, porque dos nascidos, né, de 2000 para cá, a geração alfa, principalmente, eles já nascem nesse mundo digitalizado, tá? E os pedófilos, a violência, a pornografia hoje digital, ela assim, eles estão expostos o tempo todo. Inclusive, eu quero indicar o livro Tela com Cautela. Tela com Cautela, para pais que querem, né, dar essa educação digital para os filhos, proteger os filhos, porque o Instagram e o Discord e as plataformas de jogos, eles são os canais mais usados por pedófilos. O Instagram, o cara vai lá, faz um IG, coloca uma foto de uma adolescente de 14 anos, tá? Eu vi esse caso, a Sheili, inclusive, denunciou isso. Ela é ativista nessa questão, né, da proteção, e ela da infância ou contra a violência sexual também no âmbito virtual. E ela viu, tem uma foto lá da menina de 14 anos. E só uma foto, porque geralmente o perfil de adolescente é assim. Só que nos stories o conteúdo era um conteúdo pedófilo, pornográfico. Pornografia de abuso de crianças. Tá, tinha milhares de seguidores. Ela investigou, né, todos os seguidores. E, dando uma olhada ali para fazer a investigação, para fazer a pesquisa, que ela é pesquisadora também nessa área, ativista, foi ver. Entrou nos perfis de quem estava seguindo aquele perfil, que parecia inocente, tá entendendo? Pai e mãe, pelo amor de Deus, prestem atenção. Era só uma foto de uma menina no espelho com um celularzinho, uma foto que parece muito comum, muito normal. E só essa foto. Só que o tempo todo nos stories, esses conteúdos pornográficos de incesto, de pedofilia sendo ali postados. Tá, qual era o público que seguia? E aí, quando ela vai investigar, vai analisar quais são esse perfil dos seguidores, ela entra nos perfis. Então, homens casados, homens que têm no perfil a foto com as esposas e os filhos, homens que têm o perfil e um versículo postado como descrição da bio. É bio que fala? Tem como um perfil cristão, então. Né? O versículo postado, ou Jesus é rei. Pessoas e de todas as idades. Tinham adolescentes, tinha jovens, tinha homens adultos, maduros, tinha idosos, milhares. Só que quando você entra nos perfis, são pessoas que têm suas vidas aparentemente as mais normais e comuns, pessoas de bem, né? O tal do cidadão de bem. Então, é necessário essa vigilância e é necessário que nós combatamos, porque a pornografia, ela é o assassinato da feminilidade, ela é o suicídio da masculinidade. E como combater também isso na igreja? A senhora falou aí que existe muito casos de pedofilia, de abuso também, isso é uma verdade, né? Tem até um pastor agora no estado do Goiás que está sendo acusado de violentar mais de 50 mulheres. Tem até o caso agora também do esposo da cantora, bastante conhecida aí no Brasil, no mundo gospel, que também está sendo acusado agora de ter abusado de uma menina, realmente, né? Uma adolescente que era amiga dela. Então, a gente vive essa realidade dentro da igreja também. E eu penso que a igreja, como uma igreja que prega princípios, valores, deveria, mais do que nunca, levar essa bandeira do combate ao abuso, seja de adolescentes e crianças, ou seja também de mulheres, né? Olha, para combater o abuso, a igreja tem que se comprometer em combater
a cultura que promove e produz abusadores. Infelizmente, como eu falei, existe o abuso evangélico da sexualidade, que são esses ambientes, essa cultura onde que existe tanto a ignorância, quanto às vezes as ambivalências ou falas deturpadas, distorcidas, machistas, sexistas, que incentivam o abuso. Sabe? De certa forma, esses abusadores, eles são produzidos. Então, para combater o abuso, nós temos que combater também a cultura que gera esses abusadores. E aí é a parte mais complicada, tá? Mas sempre existiu. Acontece que agora, com o advento da internet, das mídias sociais, né, e toda essa situação que a gente assiste por aí, as coisas estão se tornando mais visíveis agora. Eu não acho que agora, no contexto da igreja, tenha acontecido mais. Eu acho que agora tem aparecido mais, mas sempre existiu. Eu quero trazer aqui para o pessoal, gente, olha, e para os irmãos, porque, assim, eu não concordo que a gente trabalhe só com uma abordagem que é de denúncia, de sensacionalismo, sabe? Isso não educa, isso não muda a realidade, acaba por dessensibilizar mais as pessoas. E afastando as pessoas Porque, do às verdadeiro vezes, propósito, a síndrome né? de Davi. Os cristãos, às vezes, sofrem da síndrome de Davi, quando a sua filha Tamar foi estuprada. A Bíblia diz que ele ficou com raiva, ele se enfureceu, mas ele ficou em silêncio. E eu percebo que existe muita raiva e pouca sensibilidade. Os cristãos têm muita revolta e pouca responsabilidade. Colocou lá aquele post mostrando o caso de um cidadão lá, um líder religioso lá, né, que abusou da menina. Tá, você viu os comentários naquele vídeo lá do Eu Acredito na Minha Geração? Olha, tem que matar, tem que isso. E são crentes. Olha a raiva. É exatamente o Davi que diz assim, quem fez isso com essa cordeirinha? Digno de morte seja. Sabe? Todo mundo quer matar aqueles que eles... fez o mal, que mate, que castre quimicamente. Mas essa mesma pessoa pode ser que não chegou em casa e não teve uma conversa com um filho, com a filha, né? No sentido de uma educação positiva. É uma revolta sem ação, só revolta, né? Não estou aqui dizendo, de repente a pessoa até já faz, sabe? Mas essa revolta, a gente vê essa cultura de muita raiva, muita revolta sem responsabilidade. Davi se revoltou, mas não fez nada. Então, assim, nós precisamos ser propositivos. Nós temos vivido muito de protesto e pouco de proposta. Tá? As pessoas se especializam em falar da doença e ninguém quer falar do remédio, ninguém quer ser o remédio. Nós precisamos ser medicina do céu, medicina social. Nós precisamos ser, e não doença social. Até eu trouxe essa obra aqui, né, de Deepak Reju. Sempre, é para lá que eu mostro? É para a câmera ali. Eu até esqueci. Sempre... Ainda bem que eu esqueci. Se eu não esquecer que tem a câmera, eu não falo. Sempre alerta. Isso, sempre alerta. Como prevenir e responder ao abuso infantil na igreja? Aqui tem um livro específico já para prevenir na igreja. Predadores nos bancos da igreja. Meu Existe? Deus. Claro que existe. Inclusive, é um lugar muito preferencial para eles. É um lugar muito preferencial e o Deepak Reju, ele vai falar sobre por quê, né? Esse ambiente é um ambiente muito atraente para eles e preferencial para perpetradores, né? Porque o público cristão costuma ser o mais ingênuo. O mais ingênuo. Tá? Até porque a gente tem, né, graças a Deus, esses princípios do acolhimento, do amor, mas, às vezes, nós confundimos o amor, crer no melhor das pessoas com ingenuidade, né? Crer na transformação com ingenuidade. Aí, às vezes, nos tornamos imprudentes, muito facilmente, muito crédulos. Em vez de crentes, somos mais que crentes, somos uma credulidade cega, sabe? Muito acontece. E aí, aqui ele vai trazer todas as orientações, é um guia, é um manual muito prático, é um guia muito prático que ele vai ajudar aqui a identificar o perfil, né, desses predadores que se infiltram na igreja, traz muitos depoimentos, muitos casos. Ele vai ajudar a implementar aqui uma política de proteção da infância no ambiente da igreja,
no ministério, na preparação, capacitação das famílias, dos voluntários, dos obreiros, assim como ele também ensina aqui, orienta para uma política de um planejamento, um plano de resposta. E se souber, e se acontecer, o que tem que ser, né? Qual tem que ser a atitude do líder? Qual tem que ser a atitude desse obreiro, dessa obreira, né? Na igreja, dessa serva de Deus que está ali, desse líder, dessa líder, quando ele se deparar com um caso. Então, esse plano de resposta da igreja quando acontecem essas situações de abuso. Ele traz aqui de forma muito prática, é um guia, sabe? Assim, e ele fala até sobre as instalações, como é importante até a estrutura, sabe? Predial, as instalações, é muito importante cuidar até de como são feitas as salas das crianças, como que o ministério, sabe? Toda uma preparação, um critério de triagem para o Ministério Infantil, e um critério de treinamento desses líderes, de triagem para sondar quais são essas pessoas que estão se aproximando do ministério, né? Se envolvendo no Ministério Infantil, que geralmente não existe esse filtro, não existe essa triagem. Então, é um manual aqui, ó, que, assim, acho não, né, gente? Certeza. Todo líder vai ajudar todo líder e toda pessoa que se interessa, em que a gente combata, né, esse mal e, em nome de Jesus, que as igrejas não estejam tão acessíveis aos predadores. Porque, infelizmente, existe o lobo em pele de ovelha e, atualmente, temos percebido como existem lobos em pele de pastores também. Não sejamos ingênuos, né? Não vamos ser cínicos, mas não sejamos ingênuos. Está aqui um manual, está aqui um material necessário, sempre alerta. Isso aqui é para o âmbito da igreja, tá? Mas eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa cultura sexualizada evangélica que a senhora falou que a gente tem. Quantos minutos que a gente tem? A gente tem 15 minutos. 15 minutos? É agora que a gente vai entrar onde eu queria ter começado. Porque, realmente, a minha ideia hoje era falar sobre isso. Como nós vamos proteger as crianças se nós continuamos estragando os adultos, né? Eu quero... Tá, vou apresentar aqui essa literatura aqui, Em Defesa do Sexo Incrível. Gente, não se assuste com o título. Eu não estou ganhando dinheiro para vender livro, não se preocupe, eu não tenho negócio de como é que chama? Livraria. Não tem uma loja, né? Não tenho loja. Na bio lá do seu Instagram. Realmente que eu quero ajudar, porque assim, as pessoas falam dos problemas e não ajudam as pessoas a adquirir mais conhecimento, ferramentas para trabalhar, repertório para trabalhar. E eu não sou dessa linha das pessoas que se dizem antissistema, mas, na verdade, elas criaram um sistema de ser antissistema e lucram com o sistema de ser antissistema. Sim. É só outro sistema, tá? Eu não trabalho com isso. Eu não estou preocupada em afrontar ninguém, mas a gente tem que confrontar algumas situações. Então, eu trouxe aqui, ó. Esse título, ele é marqueteiro, ele não representa o conteúdo do livro. Em Defesa do Sexo Incrível. Porque esse livro aqui não é só sobre sexo, ele é sobre a cultura evangélica e quantas literaturas e os livros que nós mais fomos influenciados, os best-sellers evangélicos dos últimos tempos, são responsáveis por casamentos disfuncionais, sexualidades disfuncionais, pressupostos sexistas, sabe? Machistas, opressores e abusivos. É uma pesquisa com mais de 20 mil mulheres e cobre todo um campo, sabe? Um território de problemáticas enormes, envolvendo estereotipizações, sabe? Problemas que são muito estruturais dentro do nosso evangelicalismo e começa pelo tipo de literatura e de ensinamento que a gente tem recebido. Eu quero que vocês leiam em nome de Jesus, porque esse livro vai responder isso aqui, ó. Eu falo, o que é o abuso evangélico da sexualidade? Abuso evangélico da sexualidade, o que é? É a forma que tem sido abordada, tá? De forma extremamente errônea, deturpada, assim como a forma que também não se aborda. Tem lugares que não abordam e tem lugares que, quando abordam, ou as pessoas que abordam, estão abordando errado. Como assim errado? Como está sendo essa abordagem? Como assim? Por exemplo, tem pouco ensino.
Existe essa defasagem, existe essa escassez de uma abordagem, de um ensino, sabe, realmente de uma abordagem pedagógica, sistemática, formativa para a sexualidade do cristão. Mas aí, quando existe, é o quê? É um evento, porque a igreja tem essa lógica de evento, que é uma desgraça para o evangelicalismo brasileiro. A lógica do evento. As pessoas acreditam em evento, em final de semana. É uma palestra. É um evento X e tal. Mas não acreditam em processos. Então, existe o culto à celebridade. É o fulano, é o bertano, o importante é movimentar, é reunir gente. Aí, o que acontece? Em muitos casos, tem as pregações. E eu chamo essas pregações que não tem conhecimento. Há um desequilíbrio. Às vezes, tem muita graça. Ok, não estou desvalidando, não. Amém? Mas, às vezes, tem muita graça. Mas está escrito, 2 de Pedro 3,2. Crescei na graça e no conhecimento. E, às vezes, é um ambiente de graça glorioso. Mas, em termos de conhecimento, você entra em coma cerebral, morte cerebral. O que são a maioria das ministrações em muitos eventos? Eu chamo de pregação algodão doce. Tem volume, tem sabor, não tem substância. Você coloca na boca, explode açúcar e nutrição não tem. É isso. E aí você vai, as pessoas não pregam no tema. Nós não temos um ambiente pedagógico. Nós precisamos de um ambiente pedagógico. Nós precisamos do querigma, mas nós precisamos do didaquê também. O querigma é a agulha, o didaquê é a linha. E nós, para costurar, para tecer uma nova cultura, para tecer, né, uma espiritualidade madura e forte, nós precisamos dos dois. Mas não há um ambiente para o ensino, Fábio. É muito complicado. As pessoas fazem um evento para você dar uma palestra de 50 minutos, 1 hora e 20 estourando. E eles acham que isso vai resolver tudo. Nós precisamos de desfazer, sabe? Libertar desse vício, dessa lógica de evento e trabalhar com a lógica de processo, de continuidade. O que é falar hoje, como é trabalhado casais e famílias? Lembra que o abuso acontece, a maioria dentro de casa e figuras parentais? Sim. Não é um problema de família? Sim. É um problema de relacionamentos? É um problema dessas afetividades e sexualidades que já foram deturpadas. Tá, mas quando você vai falar, é um jantar por ano. É um congresso por ano e acha que está investindo. Isso não é investimento e isso também não vai formar, não vai educar, porque existem muitas situações, muitas problemáticas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser ensinadas. Porque você não consegue, 1 vez por ano ou 2 por ano, com uma palestra ou 2, com um evento, você não resolve nada. Mas aí, quando tem o evento, e aí existe o culto à celebridade, existem os humoristas da sexualidade no Brasil, existe a cultura do entretenimento gospel. O abuso da sexualidade também se dá quando que no Instagram, as pessoas que têm mais influência, né, que tem mais alcance, tem mais engajamento. Eu não sei se eu tenho mais vergonha das perguntas ou das respostas. É banalizado. Olha, o espaço ali já não permite aprofundamento. Já é tudo tão fragmentado, tão raso. Mas, assim, olha o tipo de questões e olha o tipo de respostas que banaliza, que ridiculariza os princípios bíblicos, não educa. As pessoas estão vendidas a aplauso. Existe um movimento de algoritmização do evangelho. Porque o importante... E isso dá lucro? Dá lucro. Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos ter bom senso. Claro que o bom humor cabe. Claro que, de vez em quando, uma brincadeira cabe, mas eu percebo que os crentes que são tão carentes de conhecimento, e a Bíblia que fala, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Esse povo tão carente, nós que já temos um legado de anti-intelectualismo, nós já temos uma cultura que as pessoas que não gostam de ler. Nós que já temos tantas comunidades, igrejas locais, que não é uma comunidade de ensino, nem de aprendizagem, mas de culto ao culto. O culto que é feito só é juntar gente para o culto, fazer o culto, e o culto que acaba em si mesmo, e não é um culto que prepara a igreja para a segunda-feira. Tá? Não tem uma mensagem que é para a segunda-feira. E é o que a gente mais precisa.
de cristãos que vão no domingo aprender a viver na segunda-feira. E a maioria acaba ali, não se aplica, não tem aplicabilidade na realidade. O abuso da sexualidade, eu falo por isso, essa ausência, essa irresponsabilidade, essa coisa de que tudo vira entretenimento, tudo vira superficialidade, tudo vira perguntinha e respostinha engraçadinha e vira anedotas, meme, brincadeiras e piadas que transmitem só o mal. Exemplo que aconteceu, dá tempo ainda? Dá sim. Exemplo que aconteceu recentemente, teve uma repercussão nacional, tanto na bolha evangélica quanto fora, né? Furou a bolha. Sim. O caso do pastor. Uhum. Lembra do caso do pastor que disse que minha filha, se te pego... o pastor Lucim. Assim, gente, nada contra, não é uma questão pessoal aqui, tá? O confronto de um erro não significa afrontar uma pessoa. Eu não estou colocando em questão o ministério de ninguém ou descredibilizar ninguém. Mas o erro, ele foi aberrante, repugnante. É inadmissível. Não existe contexto em que aquelas falas possam ser normalizadas. Mas dentro do contexto... Eu estou falando do abuso evangélico da sexualidade. A Bíblia diz, Eclesiastes 10:1, assim como a mosca morta faz inutilizar todo o unguento do perfumista, assim também é um pouco de estultícia, assim também é para aquele que é afamado e importante, um pouco de estultícia, né? É assim. Isso, Depois vocês leem lá, gente. Tá? Não é uma mosquinha cair num tonel de unguento. Não é o unguento que perfuma a mosca. É a mosca que estraga o unguento. A mosca contamina o unguento. Olha para você ver. E dentro daquele contexto ali é o seguinte, nós temos que realmente problematizar isso, não para atacar a pessoa, nós temos que ver, isso é a cultura. Olha a nossa cultura, olha o que está sendo falado nos nossos púlpitos. Dentro do contexto, se pretendia ensinar os pais a dar uma boa educação para os filhos, pelos parâmetros bíblicos, não era isso a proposta ali? Sim, pelo que eu ouvi, né, que foi veiculado, tal, para que esses pais invistam, inclusive na segurança afetiva de seus filhos, blá, blá, blá. Tá. Para mim, esse erro, vamos supor se fosse um erro médico. Compare esse erro teológico, porque aquela fala, queira ou não, teve conotações sexualizadas e incestuosas. Eu não estou dizendo que foi intenções. Eu não estou dizendo que existiram essas práticas. Mas a conotação da fala já dentro de uma sociedade que o ideário, o imaginário sexual e erótico dessa sociedade é assim, formatado assim, culturalmente, formatado assim pela pornografia. E dentro de é inadmissível que num púlpito e alguém tão maduro, alguém com tanto tempo de estrada, ache que esse tipo de brincadeira possa ser feita. Esse tipo de... Entendeu? Interessa. Vamos supor, se fosse um erro médico, as pessoas passam pano. Não quero também condenar a pessoa, cancelar, não é linchamento, tá? Eu estou discutindo o erro aqui. Sim. Porque é essa frente que eu trabalho. Então, não posso me omitir disso. Vamos supor, se fosse um erro médico, Fábio. Vamos comparar um erro médico. Porque a negligência médica mata. Erro médico mata. Mas erro teológico também mata. Não há reversão, né? Também mata. Negligência teológica, inconsistência, incongruência, incoerência, mentira, também mata. E ali foi um caso assim, é deplorável. Porque, assim, se é um médico, para mim se assemelha assim, eu preguei 1h, 1h30 para ensinar a amar os filhos. Mas quando eu vou falar o exemplo, quando eu vou dar o exemplo de como é fazer isso, é aquele tipo de exemplo, é aquele tipo de expressão que endossa toda essa cultura de abuso, de violência, de objetificação, de erotização infantil, de uma cultura que já é incestuosa e pedofílica nesse Brasil. Para mim, que se fosse um erro médico, se assemelha assim. Você faz um grande cirurgião, você faz uma cirurgia para extrair um tumor,
tá? Você extrai esse tumor com muito sucesso, mas na hora de você fechar, suturar ali a incisão ali, o corte cirúrgico, você deixa os instrumentos lá dentro. A situação piora. Dá para entender, gente? Eu quero colocar aqui esses termos análogos. Então, você está fazendo uma cirurgia para curar, você extrai um tumor, mas esquece lá uma pinça, a tesoura, o bisturi, e costura dentro do paciente. Em termos, se fosse um erro médico, seria nessa proporção. No que se refere à cultura. E aquele pastor que disse que a culpa é das crianças, abuso da sexualidade, o abuso evangélico da sexualidade, eu falo em termos generalizados, quando a gente ouve esse tipo de fala. Olha, a criança também é culpada, sabe? É o outro que diz... São falas absurdas, né? É o outro que fala assim, olha, na minha geração os homens eram mais homens. Porque os homens... Olha, hoje se entrar essa geração aqui, olha, é muito Nutella. Se entrar uma mulher aqui com pouca roupa, os homens da minha geração têm certeza, vai ficar assim. Isso é na palestra de um proeminente, tá? Icônico dos ministrantes aqui do país. Olha a fala, dentro de uma grande plateia evangélica. Se entrar, e ele tentando mostrar como essa geração agora está pior. E que a geração dele que era macha, né? Vamos dizer assim. E assim, qual era o propósito? Não sei, porque ele diz assim, os homens da minha geração, com certeza, entrar uma mulher aqui bonita, com pouca roupa, tem certeza, vai ficar, ai, meu Deus, misericórdia, meu Deus, meu zóio, não deixa eu virar meu zóio, meu Deus, coisa, sangue de Jesus tem poder, vai ficar tentando segurar a cabeça para não virar o pescoço, para não olhar. Mas essa geração agora, se entrar uma mulher aqui com pouca roupa, uma bonitona, não vai nem perceber que ela entrou dentro de uma igreja. Eu te pergunto, qual é a gramática de masculinidade e virilidade que um pastor icônico nesse país está passando, tanto para validar o absurdo que a sua geração naturalizava a objetificação de mulheres, quanto para deslegitimar, sabe? Para desfazer essas novas gerações, para falar mal das novas gerações, dizendo que é pior. Olha o tipo de situação. Palestra em que o abençoado diz assim, mulher é diferente de homem. Mulher, ela sai com o homem, ela vai olhar para a roupa das mulheres. O homem presta mais atenção nas mulheres. E o homem, quando olha para uma mulher, já pensa em fazer sexo com ela. Isso dentro do contexto da igreja, né? Eu estou falando de uma figura icônica. Não nada contra pessoal, contra a pessoa. Porque sei que vai vir gente comentar, olha, você está querendo se aparecer, falando mal de gente abençoada. Sim, gente é abençoada. Estou falando que não é abençoado, não. Por isso que a gente está falando aqui de cultura. A discussão é o assunto, não a pessoa, né? Isso, nós estamos discutindo uma cultura. Como vamos proteger as crianças se nós continuamos estragando os adultos? Com essa mentalidade, nós não vamos resolver. Então, olha só, a lógica é uma animalização, bestialização do homem. Que tipo de homem é esse que... Fia, a esposa dele, você concorda que o homem olha para a mulher, ele tá... Tipo assim, você vê... o pastor fala isso na igreja. O homem, se olhar para a mulher, já pensa em fazer sexo com ela. Não, já é um animal, né? Eu nunca cogitei, nem meu esposo, que meu filho... concebesse que ser homem é cobiçar. Porque ele está colocando aqui a concepção de virilidade e a cobiça. Porque se você não quer olhar, se você não quer pegar, é porque você não é homem. Porque se você é homem mesmo, você só não vai pegar e não vai cuidar, porque você agora é crente. Ainda tenta espiritualizar isso. Tá? Quer que eu fale a pesquisa que eu fiz no Instagram? Sim. A gente fala a pesquisa aí? E a gente encerra. Encerra? Tá. Isso. Sobre o abuso evangélico da sexualidade. Sim. Então, a gente tem que discutir, né? Por exemplo, falas. Quando eu falo abuso, é porque essas falas deturpam. Nós não vamos conseguir ter afetividades, relacionalidades e sexualidades saudáveis se nós estamos sendo ensinados com esses parâmetros errados. Você concorda? É um absurdo, infelizmente. Por que existe isso, gente? Algumas brincadeiras, tipo, que a gente vê muito hoje nas caixinhas de pergunta.
que acaba sexualizando e erotizando todos que veem e têm acesso, né? A mulher pode brincar no microfone do homem. São essas coisas assim que... É ridículo, né? Essas pessoas que estão assim, sabe, vendo dica de sexo, essa fetichização... Isso Fetiche, aqui né? isso aqui é outra discussão. Eu ensino muito sobre isso, porque o ideário do evangélico é fetichizado, entendeu? Uhum. Fetichizado, gente. Ó, fiz uma pergunta lá. Qual Qual fala que que você ouviu, né? Sobre sexualidade ou relacionamento na igreja, assim, o que te deram de conselho, né? Ou ensinaram, ou que você ouviu de púlpito sobre relacionamento e sexualidade. Aí tá aqui, ó. Se o seu esposo pedir para você se arrastar, se arrasta. Isso aí eu ouvi também. Fica aí parecendo um tribufu, vai cuidar desse bucho. Essa aí todo mundo viu. Isso não é abuso? Isso é um absurdo. Como nós vamos proteger crianças se nós estamos estragando os adultos e reverberando, reforçando, promovendo esse tipo de mentalidade de conduta e comportamento? E até hoje não veio nem à tona um pedido de desculpa, E de perdão. isso é de um grandes, reconhecimento pelo erro, né? E isso é de grandes figuras, tá? Eu não estou falando aqui ninguém anônimo. Tá. Aí tá aqui, ó. Você precisa esperar até os 30 para saber se Deus quer que você case. São respostas de conselhos que as pessoas ouviram referente a áreas de relacionamento e sexualidade. Se você não casou até os 30, é melhor ficar solteiro. Da onde que vem esse tipo de pressuposto de ideia? Tenha relação sexual mesmo sem vontade. Seu corpo está sob o domínio dele. Isso é Bíblia. Bom, domínio dele... O sem vontade, qual é o contexto isso aí disso já é um abuso, é uma violência, isso aqui né? é velho, né? Na terapia, ela disse que uma terapeuta cristã, disse que eu preciso, provavelmente, né? Que eu preciso fazer sexo como a vaquinha que vai para o abate quando você não quiser. Quando você não quiser, isso é dentro do âmbito, né, da nossa cultura. Disseram para jovem, tá aqui o nome dela, tá gente, tá aqui os negócios, eu não vou expor as pessoas, tá? Negócio de Caxias, será que aparece lá? Ninguém mais vai te querer. A pastora falou para a moça que foi abusada pelo namorado na igreja, ninguém mais vai te querer. Caramba! Você está orando pouco, o pastor falou para a esposa que foi traída, que ela orava pouco, por isso que ela foi traída. Tá, aqui... Uma sexóloga cristã diz ser melhor a masturbação do que a traição, se um cônjuge está longe de casa. Tá, são os conselhos, são o que é passado, são sexóloga as mensagens. Cristã. Tá. Que a mulher tem que ter relação com o marido, não por ela gostar, mas para não correr o risco de ser traída. É aquele caso do que quem não dá assistência abre concorrência. Até tem uma pregadora também muito famosa, não tem nada contra o famoso, pessoa maravilhosa, mas eu acho assim, é pela relevância, é pela influência e pelo impacto que tem quando vem dessas pessoas que têm esse alcance, essa visibilidade. Você concorda? Né? Tem muita influência. E a Bíblia diz que quem muito for dado será cobrado. Não devais muitos de vós quererem serem mestres, porque está reservado o maior juízo. Então, essas coisas assim, quem não abre, dá assistência. Tá. Então, você tem que se forçar algo para não ser traída. Então, a traição tem a ver com o problema, o desajuste que está acontecendo na sexualidade, necessariamente? E se está acontecendo esse desajuste, se essa mulher está privando esse homem, ou esse homem está privando essa mulher, se não está existindo esse investimento, se não está existindo esse compromisso na área sexual, essa intimidade, qual o problema que está acontecendo? O problema não vai ser resolvido com as pessoas dizendo assim, você tem que fazer para não trair. Não vai resolver. Vai resolver? Claro que então, não se cuida. É fazer por fazer? Não se cuida das questões. Não se cuida das relações. Não se cuida dos problemas, porque problemas específicos precisam de soluções específicas. Sim. E aí eles ficam com esses mantras, com essas ladainhas, né? Que mulher não gosta de sexo. Que é normal o marido ficar olhando pessoas do sexo oposto, mesmo sendo casado. Qual é a gramática da masculinidade que é passada? Porque o homem olha porque ele é homem. Agora, a mulher não gosta. Tipo assim, de que mulher estão falando, gente? Vocês podem me contar? Mulher olha mais do que o homem. De que mulher que eles estão falando? Né? Que mulher vocês estão falando?
O sexo é a cereja do bolo, a mulher não pode negar sexo ao marido. A maior luta do homem é contra a luxúria. Ou seja, ser masculino é ser lascivo. Ser masculino é ser lascivo. Inclusive, aquele livro lá, A Batalha de Todo Homem, está aqui, ó. Ela mostra aqui todas as problemáticas. Errado. Livro Amor e Respeito, problemático, errado. Livro Ato Conjugal, problemático, errado. Tem aqui vários livros sendo analisados e várias pesquisas. E as mulheres que foram alcançadas por essa pesquisa, né, e que responderam, elas falam frases praticamente iguais a essas que né, meus seguidores e seguidoras responderam. Mas, pastora, que o homem é um forno micro-ondas, a mulher fogão a lenha. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Ó, deixa eu falar um negócio essa aqui. É antiga. Essa é antiga e nunca para de ser reverberada. E deixa eu te falar... Mas comparar o homem com micro-ondas é a pior das coisas. Não vai dar para né, ler cara? todas, mas eu preciso... Diz que o cara é Nissim Lamen, é instantâneo. Onde está o abuso da sexualidade em tudo isso? Porque isso não tem nenhuma consistência com a realidade, nem com o que é saudável, nem com o que é bíblico, nem com o que é a moralidade bíblica, tá? Da pureza sexual ou da saúde conjugal. Ah, a mulher é um fogão a lenha. Você quer algo de noite, começa de manhã, ligar de manhã. Errado. Você sabia que essa ideia que sempre falam assim, marido, quando você quiser ter algo com a sua mulher, procurar ela, e começa de manhã. Errado. Sabia que está errado? Está errado. Porque estão ensinando os homens a investir na mulher só por causa do para amar o sexo. Esse não é o parâmetro bíblico. Então, é o dia que ele quer sexo que ele vai agradar, que ele vai fazer algo diferente, que ele vai se importar, que ele vai olhar para ela com uma atenção mais especial. Não é o dia que você quer sexo, porque a Bíblia não me ensina a investir no meu marido para amar o sexo. A Bíblia não ensina o meu marido a investir em mim para amar o sexo. A Bíblia me ensina a investir no sexo para amar meu marido. A Bíblia ensina o meu marido a investir no sexo para amar a mim. Porque eu não quero sexo com meu marido, eu quero ele. Então, o sexo pelo sexo não é bíblico. Então, estão ajudando os maridos a normalizar que eles têm que realmente idolatrar e amar o sexo, não a esposa. Porque o dia que ele dá para a esposa uma atenção, um cuidado mais especial, um tratamento diferente, é para cobrar o sexo ou para obter o sexo. Assim como é errado aqueles que ensinam que sexo é moeda de troca, porque eu já ouvi também. Oh, queridinha, você já sabe, o dia que você quer, amadinha, alguma coisa do seu marido, primeiro vai lá, agrada ele, dá o chá nele. Você sabe o que é o chá, né? Tipo, transa com ele. Depois que ele estiver lá molão, bobão, você vai... Pede para ele o que você quer. E eu conheci e atendi irmãs que adotaram isso, porque elas ouviram isso na igreja, e a irmã me disse, olha, eu judiava do meu marido, porque eu tenho mais capital estético, ele tem menos. Ele é bem doido em mim. E eu sou meio quietona, mas assim, eu pensei uma coisa, eu posso lucrar. Então, ela só tinha relação com ele o dia que ela queria trocar um guarda-roupa, um sofá, e ela queria um presente, ela queria comprar uma roupa mais cara que não estava no orçamento. Dentro do relacionamento, sexo virou negócio. Onde ela aprendeu que sexo é moeda de troca? Na igreja. E por isso eu estou falando do abuso evangélico da sexualidade. Nós não vamos conseguir proteger crianças promovendo e produzindo esse tipo de relacionamentos, de casamentos e sexualidades. Infelizmente. Pastora, a gente precisa... né? A senhora precisa vir aqui para a gente tratar mais sobre esse assunto. Não, Hoje... porque eu que já queria ter começado por esse assunto, para a gente trabalhar com esse viés do abuso da Só que fomos pro sexualidade lado. e os impactos, né? E como isso, nessas raízes causais, fundacionais, estruturais, que geram essa cultura de abuso infantil. Mas para a gente encerrar, resumindo tudo que a senhora falou, qual mensagem a senhora deixaria para as pessoas que estão nos acompanhando agora? A mensagem, gente, que eu deixo para vocês é que vocês busquem conhecimento, tá? A ignorância mata. Hoje tem recurso, tem acessíveis, gratuitos,
A geração dos meus pais para lá não tinha o acesso, não tinha os recursos que nós temos. Então, Deus não vai cobrar deles o que eles não tinham como ferramentas, como recurso, como aprendizado. Mas a sua geração, a minha geração já tem. Então, se esses ciclos não forem quebrados, se esses ciclos não são quebrados, Deus não vai nos ter por inocente. Porque hoje nós temos mais, e quem muito é dado, muito será cobrado. Então, vai lá no YouTube, vai procurar a Leiliane Rocha, psicóloga. Tudo que você precisa para ensinar. Você tem um filho de 1 aninho, ela tem lá. Conteúdo é 2, é 3, tem lá, sabe? Tem a Eliane Mello, que ajuda os casais. Tem o Ministério Vida Pura, que ajuda pessoas que enfrentam questões com a pornografia. Tá? Tem a Laodiceia Mendes, né, que está aí trabalhando demais para que nós possamos quebrar ciclos de abuso. Eu estou tentando trabalhar pela igreja dos meus netos. Laodiceia Mendes, @Laodiceia Mendes no Instagram, não é? @Laodiceia_Mendes. Colocando Laodiceia Mendes, você já vai achar ela lá. Né? Provavelmente. É isso aí. Eu não sou tão ativa ali nas redes sociais, mas quem sabe o dia eu vou ser mais. Mas tem bastante conteúdos. Eu sou uma conteúdos. professora andando aí por esse país, tentando furar essa bolha do mero entretenimento, da lógica do evento, para nós estabelecermos uma cultura formativa, protetiva, restaurativa, transformativa em nossas comunidades. Pastora Laodiceia, muito obrigado por mais uma vez vir aqui compartilhar um pouco do muito que Deus tem depositado na sua vida, que é, de fato, um assunto relevante, abrangente, mas, porém, pouco explorado pelo nosso meio. Então, eu vejo a senhora aí como uma referência nessa área. Então, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe seu esposo, Amém. Adiel. O homem é grande, viu? Viu? Gratidão. Gratidão, Léo, TV Fusão. E nós vamos nessa semana que vem, com a graça de Deus, estaremos de volta com mais um Deus episódio abençoe. Muito do obrigado, Eu Acredito tá? Podcast. Uma alegria. E aproveite aí, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe para mais alguém. O sininho de notificações é importante para que você seja notificado de todos os conteúdos que nós postarmos. Os cortes que serão colocados aqui, você vai ser notificado. E deixe o seu like. Todas as vezes que você deixa o like, você está mostrando que você gostou do conteúdo e a plataforma vai recomendando para mais pessoas. Vou nessa e até mais. Escolhido para mudar essa nação.